Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Aluan e nós iremos iniciar a partir de hoje o estudo das lições do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Nós tivemos um trimestre abençoado onde estudamos os livros dos profetas menores do Antigo Testamento. Eu tenho certeza que esse trimestre não vai ser diferente. Nós iremos estudar a terceira epístola ou a terceira carta de João. O comentarista da lição é o pastor Alex de Melo Cardoso. Ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus em Parque Esplanada, Embu das Artes, em São Paulo. Mestre em teologia pelo Centro Universitário FATECAMP. Ele é presidente fundador do Ministry World of Wisdom. Jornalista, membro do Conselho de Jornalistas do Brasil e da Associação Paulista de Imprensa. Escritor premiado, conferencista internacional e autor de 15 livros. Eu peço perdão pelo meu inglês, mas eu tenho certeza que Deus levantou um homem muito capacitado para transmitir esse conhecimento ao longo de todo esse trimestre conosco no nome de Jesus. A partir de hoje, durante toda esta semana, nós iremos nos preparar para a lição de número 1, que tem por título: O verdadeiro discípulo anda na verdade. Eu lembro os irmãos que os nossos vídeos devocionais são orientados pela leitura complementar, que é uma atividade prevista nas revistas da editora Betel. Há um texto bíblico a ser lido e estudado diariamente, como preparação para a lição que será ministrada no domingo. O nosso estudo ele não começa no domingo, mas ele é realizado durante toda a semana. Nós estamos iniciando um novo trimestre. Coloque no seu coração o desejo de se debruçar sobre as lições da Escola Bíblica Dominical diariamente. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Queridos, o autor da terceira epístola de João é o apóstolo João. Assim a doutrina entende. Filho de Zebedeu, pescador, compunha um grupo íntimo de Jesus. Nós sabemos que Jesus, dentre os seus discípulos, ele separa 12 apóstolos. Dentro dos 12, sabemos também que um o traiu. Mas havia um grupo formado por 3 homens, Pedro, Tiago e João, que vão viver experiências que os outros 9 não viveram. Eles vão ver obras, realizações de Jesus que os outros 9 não viram. João, por exemplo, viu o momento em que Jesus entra na casa de Jairo e ressuscita sua filha. João vai contemplar o momento em que Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. João, ele vai no Getsemane, no momento de talvez maior angústia do ministério de Cristo, está junto de Cristo para vigiar e orar. Assim, a doutrina entende que esse João é o mesmo que escreveu a primeira epístola e a segunda epístola que antecede essa carta. É o mesmo também que escreveu o Evangelho de João e que também escreveu a revelação do Apocalipse. No verso 1 da terceira epístola de João, nós vemos que João ele não se identifica como João e nem como apóstolo, mas ele se intitula como presbítero. Essa palavra presbítero, ela tem basicamente 2 significados. Não é o presbítero como cargo eclesiástico que nós usamos em nossas igrejas, mas é tido também como ancião, uma pessoa de mais idade. Então, é possível que o apóstolo João, como se intitula de o presbítero, ele esteja se identificando a Gaio, um obreiro da igreja da Ásia Menor, como aquele de mais idade, com mais experiência. Mas a doutrina, os estudiosos também compreendem que
Principalmente, o título de presbítero refere-se ao mesmo de pastor nas igrejas primitivas. Nós sabemos que no crescimento do Evangelho, o apóstolo Paulo levou o Evangelho à Ásia Menor e ali foram abertas muitas igrejas. Aqui, na terceira epístola de João, o apóstolo ele vai mencionar 3 igrejas da Ásia Menor. Uma dirigida por Gaio, outra dirigida por Demétrios e ainda outra igreja dirigida por Diótrefes. E o conteúdo da epístola é comparando o comportamento ou o testemunho desses 3 obreiros. A carta, ela não é direcionada a uma igreja ou uma cidade, mas ela é personalíssima. Ela é direcionada a um homem chamado Gaio, que era obreiro de uma igreja da Ásia Menor. É interessante que a palavra testemunho parece ser a palavra-chave da terceira epístola de João. O apóstolo João, ele vai se referir a Gaio como um obreiro, servo do Senhor, com mais idade, com experiência para transmitir. E também como pastor de Gaio, a quem ele se preocupa. Então, no versículo 1, nós vemos que o apóstolo João ele vai identificar o destinatário da carta, se referindo a Gaio. No verso 2, nós vemos que João demonstra um cuidado ao seu subordinado. Diz assim: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. É interessante que, se dirigindo a Gaio como seu pastor, né, e como também um obreiro com mais idade, mais experiência, o apóstolo João demonstra o cuidado que ele tem com os seus liderados. É interessante que esse atributo não pode se perder durante os dias atuais nas nossas igrejas. Nós precisamos compartilhar das orações e do desejo de que os nossos irmãos também vão bem, não somente na vida espiritual, mas também na área financeira, também na saúde física, compartilhando através da oração. Aqui, o apóstolo João demonstra o cuidado com o seu obreiro. E interessante é que a referência que o apóstolo João usa é da vida espiritual. Ou seja, se Gaio estiver bem na vida financeira, como ele está bem na sua vida espiritual, o apóstolo terá certeza que tudo vai bem. O obreiro Gaio demonstra através do seu testemunho ao seu pastor João que ele vai bem espiritualmente. Então, o apóstolo João deseja que, assim como ele vai bem espiritualmente, assim como vai bem a alma de Gaio, que vá bem também todas as áreas da sua vida. Querido, o desejo do meu coração é que você que assiste esse vídeo esteja bem na sua área financeira, no seu trabalho, na sua saúde física, na sua saúde emocional e também na sua vida espiritual. Deus, ele abençoa o homem na sua vida espiritual, mas também abençoa na sua vida financeira e também na sua saúde física. No verso 3, nós vemos que a importância do testemunho, porque diz assim: pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. O testemunho é a demonstração prática de que nós vivemos a mesma coisa que nós também pregamos. É importante também nos dias de hoje a nossa vida representar a nossa pregação, que nós possamos dar testemunhos de Cristo, primeiro com a nossa própria vida e depois com as nossas próprias palavras. O apóstolo João, ele vai citar no conteúdo da carta 3 personagens: Gaio, Demétrios e Diótrefes. Através desses 3 personagens, o escritor, o comentarista da lição, vai trazer 14 lições de uma vida
saudável, de um discipulado saudável. Nós vemos que o apóstolo João evidencia na carta o testemunho dado por Gaio e por Demétrio, mas repreende o testemunho dado por Diótrefes. A partir do verso 9, ele diz assim: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Então nós vemos aqui, nesse versículo 9, duas características negativas de um obreiro. Primeiro, ele queria ter a primazia. Querido, nós não fomos chamados para sermos primeiro, nós fomos chamados para sermos servos. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20, diz assim, a partir do verso 26, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Então nós vemos que Diótrefes, ele queria ter sobre ele os holofortes, ele queria ser a primazia, ele queria ser o primeiro. Querido, no Evangelho de Cristo não é assim. Aquele que deseja ser primeiro, ele precisa ser primeiramente servo, né? Então nós aprendemos com Gaio que ele dava bom testemunho, e nós aprendemos com Diótrefes que ele, além de querer ser primeiro, ele proferia palavras caluniosas. Diz lá no verso 10, por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Ele falava mal da sua liderança e não recebia a palavra que era enviado pelo seu líder, e nem aqueles que o seu líder enviava para ajudar na edificação da igreja. E nós aprendemos ainda com Demétrios, no verso 12, que diz assim, quanto a Demétrios, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Aleluia! Quando nós analisamos o testemunho de Gaio e de Demétrios, nós vemos que o apóstolo João vai usar a verdade como referência da qualidade desse testemunho. Se nós formos contar, e eu contei, a palavra verdade aparece 6 vezes na carta. Se nós tomarmos como consideração o verso 12, que nós acabamos de ler, que utiliza a palavra verdadeiro como uma expressão de verdade, logo a palavra verdade vai aparecer 7 vezes na carta de João, na terceira carta de João. Olhando para o texto da leitura complementar de hoje, a partir do verso 4, nós vemos assim, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma, ele pagará o mal daqueles que me andam espiando, destróis por tua verdade. É interessante que aqui o salmista, ele vai evidenciar um dos atributos do próprio Deus, que é a verdade. Então, na sua oração, ele aponta para a realidade de que Deus, ele é fiel e zela pelas suas promessas e pela sua própria palavra, de maneira que aquele que intenta algum mal contra os seus servos receberá do próprio Deus a sua paga, de maneira que Deus abençoará aqueles que abençoam os teus servos e também trará juízo àqueles que amaldiçoam os seus servos. Nos faz lembrar da promessa de Deus ao pai da fé, a Abraão, dizendo que abençoaria aqueles que abençoassem e amaldiçoariam aquele que os amaldiçoasse. Querido, nesse salmo, o salmista deposita no Senhor a confiança da sua própria vida. E assim precisa ser um discípulo que anda na verdade. A nossa confiança permanece no Senhor. Na próxima lição, nós, dentre tantos atributos que um discípulo de Cristo precisa ter, nós vamos ver que o comentarista da lição vai evidenciar o de viver
e andar na verdade. Ao longo desta semana, nós vamos estudar bastante sobre o aspecto da verdade. Mas para hoje, nós precisamos entender que viver e andar na verdade é permanecer fiel a Cristo e a sua palavra. Na leitura complementar de hoje, no Salmo 54, no verso 5, que diz: Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando, destrói-os por tua verdade. O salmista, e esse é um salmo de Davi, ele ressalta um dos atributos de Deus, que é a própria verdade. A verdade, sendo um atributo de Deus, nos aponta para uma realidade divina que não se aparta da fidelidade da sua própria palavra. O que Deus prometeu e o que Deus diz nas suas santas escrituras, Ele é fiel para zelar através da sua própria verdade. Quando nós olhamos para Gaio, quando nós olhamos para Demétrio, nós vemos no seu testemunho o reflexo de um dos atributos do próprio Deus, que é a verdade. Querido, que o nosso testemunho reflita também o atributo de Deus da sua própria verdade. Querido, que esta palavra traga alegria ao teu dia, que esta palavra traga vida ao teu dia, fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Lembre-se, Cristo nos chamou para dar testemunho da verdade, assim como Gaio e Demétrio, e não como Diótrefes. Que Deus venha abrir o nosso entendimento para que ao longo desse trimestre nós possamos aprender ainda mais e que ao longo desta semana nós possamos aprender o quão importante é a verdade para um discípulo de Cristo. Querido, que Deus te dê um início de semana abençoado, que Deus te dê uma segunda-feira abençoada em nome de Jesus e que Deus te abençoe.